Vamos lá. Muita gente não entrou lá na última, está cheio de dúvidas aí, acredito que Marcondes é um, né, Marcondes? Ficou desesperado ali com as informações. Foi. Muita novidade, né? Muita coisa boa. Muita novidade. Eu vou explicar um pouco sobre essas novidades, tá? Para que vocês possam se atualizar. O que acontece? Hoje, a gente tem o mercado financeiro de opções binárias, que para a gente é uma vantagem, não deixa de ser uma vantagem, principalmente para mim, que as pessoas não levam o trabalho ali a sério, né? Acaba não fazendo as coisas como deveriam fazer. Até tive uma reunião onde a gente fala assim, que parece que é uma inimizade, né, entre o gráfico, o trader e a plataforma, o trader e o aluno. Mas a grande verdade é que os três pontas desse triângulo aí, sempre tem problemas, né? Sempre tem um espertinho dando um jeito de pensar, burlar um sistema, ganhar alguma coisa, tanto do trader, quanto da plataforma, quanto do aluno também. Vocês também não são boa vista, né? Sempre está apertando a gente de burlar uma movimentação, e assim vai. Mas isso é uma vantagem para a gente, que a maioria das pessoas que está comigo nos projetos há anos aí, muitos anos, inclusive. Olha, falando nisso, Elton, o Anderson Ornelas, que eu falei que é aí do Rio também, e o Elton, acho que eu já falei um para o outro aí da região dos lagos, está aí hoje na live também, Elton. E Anderson Ornelas. O Elton que eu falei para você também, Anderson, que é do Rio, que é da sua época aí, 5 anos atrás. Ah, sim, daquela época lá atrás, né? Foi porque eu pensei, se sou da mesma turma, não lembrava, mas é Não, eu legal acho que que eu sou antes dele ainda. acho que é antes dele ainda, né? É. Eu acho também. Você tem o quê? Uns Eu seis sou anos? daquela época que teve, se eu não me engano, é Paixão, né? Paixão, né? Ah, Paixão, Paixão, não. Patrícia É Paixão, sim. Patrícia Paixão, isso. Foi antes do acontecer as coisas com a Jair, né? Isso. Tem mais tempo do que o Elton. Acho que o Elton foi depois que aconteceu as coisas com a Jair, tá? Foi? Foi bem depois. Isso mesmo. Então o Anderson é o mais antigo, é o veterano daí. Sou É o veterano. Nós veterano. vamos que vamos. Esse ano nós vamos ganhar dinheiro. Aê, só vitória. Aí sim, aí sim. Então, o que acontece? Dentro desse processo, existem vantagens e desvantagens, né? A gente acaba criando certas situações. Hoje, eu e a Daí passamos aí por uma situação também, quando a gente falou, eu falei, não, peraí, deixa eu averiguar essa história. E a gente acabou entendendo que era o trader o problema, né, que tentou forjar a plataforma. E virou esse duelo. Então, todo mundo sabe a forma que eu gosto de trabalhar, como é que eu gosto de buscar isso, para poder a gente conseguir conquistar as coisas. E, de uma certa forma, isso também faz com que tanto a forma ruim quanto a forma boa, ela costuma correr entre as plataformas, né? Então, as plataformas têm esse desejo de buscar ali os traders que fazem os trabalhos corretos. E aí, essa é uma das minhas vantagens, tá? E acabo recebendo proposta, e aí eles vão cobrindo a proposta, né? Eles vão cobrindo proposta. Só um minutinho. E aí eu vou buscando as coisas. Normalmente as plataformas, quando tem um trade legal, eles querem dar luva, fazer alguma coisa do tipo, e eu sempre vou pedindo benefícios para que a gente possa trabalhar, porque a gente sabe fazer dinheiro de verdade, os alunos que estão aí com a gente mais tempo sabem disso. Então, o que eu quero nunca é receber o dinheiro ali de uma forma, mas uma maneira que a gente possa fazer o nosso dinheiro, né? Buscar ali o nosso capital. Então, é assim que a gente costuma trabalhar. Dentro disso, por favor, filho. Dentro disso, eu informei o que eu tinha ali nas outras plataformas e acabamos conquistando aí, como uma forma de desejo que eu trabalhasse com eles, uma coisa excessiva demais, inclusive, que seria os bônus, né? Então, a gente acabou tendo aí o bônus e pedi para cobrir e eles cobriram. Então, a gente normalmente tinha, como vocês nunca conheceram, bônus antes nas plataformas, né? Então, eles acabaram criando aí os bônus de 500%. E desde então ficou-se esses bônus aí de 500%. Depois, agora, com a Velox, naquela situação de querer me trazer para dentro da plataforma, como eu costumo dizer, de um jeito ou de outro,
eles me fizeram a proposta de um bônus. E aí eu falei, tem que cobrir a movimentação ou alguma coisa das outras para que eu possa estar aqui. E aí a gente vai melhorando, bônus após bônus. E o que eles me colocaram, tá? Eles me deram aí o bônus de 900% com 80x de rollover. Rollover é a movimentação que a gente tem que fazer. E isso me deixou muito, muito feliz, porque até eu não sabia o que fazer, liguei para alguns alunos, o Anderson Vilela aqui, conversei com outros, eu falei, gente, vocês não estão entendendo. Eu estou aqui em choque, você não sabe o que eu consegui, porque isso ajuda muito os nossos projetos, né? E, e aí isso me trouxe uma alegria enorme, porque a gente consegue, desse parâmetro, entender o que eu consigo minimizar. Só que, como sempre eu falo na minha cabeça vem exatamente o processo que eu consigo eliminar do meu aluno, aqueles 3 meses, 6 meses, 7 meses, aquele famoso gerenciamento de curto, médio e longo prazo, entendeu? Então, na minha cabeça é uma situação. Então, eu achei importante que hoje que eu passe essa aula para a gente ter uma ideia do que pode estar acontecendo, o que a gente pode fazer com esses bônus. Então, até um pouco agora, antes de entrar, estava conversando com a Daí, antes estava conversando com o Anderson, e aí a gente vai colocando a ideia do que seria esses bônus. O Anderson estava brincando ali com os números. E, caraca, se depositar isso, vai para isso, se depositar isso, vai para aquilo. E a gente começou a se divertir com a ideia dos bônus. Mas é importante que vocês calculem o bônus, e antes de falar sobre o bônus, entregar o bônus, falar sobre o bônus para vocês, qual é o bônus, eu queria que vocês entendessem que esse bônus específico que a gente vai trabalhar, o de 900%, existe um número de pessoas que podem utilizar ele de forma vitalícia. Prestem muita atenção no que eu vou dizer para depois não dizer que eu não avisei, tá? Existe uma forma para as pessoas usar o bônus de forma vitalícia, tá? Não tem como usar o bônus sem ser de forma vitalícia, se não for entre as 100 pessoas. Os outros vão poder usar? Vão, tá? Vão poder usar. Porém, uma vez. Só os 100 primeiros que depositarem vão poder usar até dia 31 de dezembro desse ano, quantas vezes quiserem utilizar. Então, já estou deixando isso claro. Vocês, como meus alunos, eu não liberei o bônus lá na plataforma, tá? Eu decidi trazer aqui primeiro para vocês, para depois colocar lá nos grupos, como eu sempre faço, dando as preferências que a gente precisa. Peraí que o Miguel resolveu me atrapalhar aqui no meio da live para mexer com porra de imagem minha de cassino. Não faz sentido, né? Por favor, tenha modos. Então, no meio disso tudo, eu vim aqui explicar passo a passo, gostaria que vocês participassem, perguntassem, tirassem dúvida referente a isso, para que vocês entendessem a importância desse bônus, porque é uma coisa que eu nunca consegui antes na minha vida, nunca vi, nem sabia que existia bônus de 900%. Assim como eu acredito que, como vocês não conheciam o de 500, imaginam o de 900%. E isso dá graças ao trabalho que eu faço automaticamente, a forma com que os meus alunos se comportam também dentro do gráfico, né? Porque vocês fazem as coisas de forma real, trabalham de forma real, sem burlar o sistema, então a gente acaba tendo essa confiança para que a gente possa, dentro disso, ter aí as coisas que as plataformas podem dar, o respeito que elas têm por nós, e assim sucessivamente, tá? Então, vamos lá. O bônus, para mim, é uma passada, uma jornada, vamos colocar assim, uma possibilidade que a gente tem gigantesca de evolução dentro do mercado, cortando um caminho, que seria o processo da gente fazer o gerenciamento de curto, médio e longo prazo. Então, a gente consegue chegar no objetivo
do médio prazo, tá? A gente já consegue chegar no objetivo do médio prazo, ou inclusive até no longo prazo, principalmente agora com o bônus de 900%. E como é que a gente idealiza isso? Normalmente, o mercado financeiro de opções binárias, a gente vai buscando um capital pequeno para chegar em um valor maior de banca, para que assim a gente tenha uma segurança para manter o operacional, correto? Então, a gente sempre coloca um valor pequeno, porque a maioria das pessoas não tem condições de chegar e colocar 50, 60, 100 mil de banca, tá? Dentro de cada bônus, existem regras relacionadas a esses bônus, ok? Que regras seriam essas, professora? O que seriam essas regras que a gente tem para fazer isso dentro da plataforma operacional? Então, o bônus de 900%, ele não veio só com a ideia de ser 900% a mais de saldo, mas também, para vocês entenderem, pode ficar limitado ao valor de depósito. Professor, o que seria isso? Limitado o quê? Que valor de depósito, tá? Seria a gente entrar, fazer uma operação onde a pessoa tenha uma limitação do valor dele. Exemplo, eu só poderia usar R$ 500 para depositar e ganhar os 900%. Essa, inclusive, foi a ideia da plataforma, quando eu conversei com ela, tá? E aí eu disse que eu não tinha interesse. Por quê? Se eu depositasse R$ 500 mais 900%, nós iríamos para uma banca de 5 mil. Eu disse, hoje meus alunos depositam 1.000, certo? E ganha 500% e vai para uma banca de 6. Então, qual é o sentido de eu ter uma banca de R$ 1.000? De 900%, eu só poderia depositar R$ 1.000, correto? Não teria porquê, né? Então, eu falei que não faria sentido. Então, fui brigar. Quando eu fiz isso, eles me falaram que ia me liberar R$ 2.000. Eu falei, melhor, mais 2.000 também, tá? 2.000 também, indo para 2.000, tá? Mais, vamos colocar lá, 900%, eu vou para 20 mil de banco. E tá tudo legal, mas isso também não é uma coisa variável em relação a essa questão, tá? E aí, o que a gente faz? Só um minutinho, deixa eu só mandar um negócio aqui. O que a gente faz mediante isso? Eu fui negociando e consegui chegar em uma situação interessante. Então, olha só o que a gente conseguiu buscar aí para vocês dentro desse mercado. O que significa, o que está por trás desse bônus de 900%? Primeira coisa, tá? Primeira coisa, o bônus, ele tem só 80x, 80 não, perdão, já falei besteira, 90x de rollover, ou seja, o valor que você ganhar, você tem que movimentar 90x para conseguir bater a movimentação, correto? Excelente. Depois disso daqui, essa é a primeira conquista. Normalmente, acima de 200%, os rollovers é acima de 200x, como o nosso comportamento dentro do gráfico e as metas alcançadas que a gente sempre tem, eu consegui colocar isso para 90x de rollover. Rollover é a movimentação que você tem que fazer para estar com bônus. Além disso, a plataforma pode depositar de R$ 60 a R$ 30.000 em uma única vez, né? Dentro da Velox, tá, gente? Estou falando da Velox. Então, o que a Velox fez? Eles perguntaram para mim o que seria interessante para o meu caso, para os meus alunos, para os meus projetos. E aí eu falei, eu quero os 30.000. 30.000 e meus alunos possam ganhar os 900%. Quem quiser depositar 30.000, eu quero o valor máximo de depósito.
É óbvio que eu estava esperando uma resposta que 30 não dava, dava até 5, dava até 10. Mas eu consegui essa resposta bem simples e rápida, e foi, ok, então, vou mandar configurar aqui o bônus para você. Então, o que significa hoje? 30 mil de depósito, gente, nós estamos falando de mais 900%, e eu estou dizendo 300 mil reais de banca. 270 mil reais a mais. E dessa vez, que não foi da plataforma, foi da Ingrid mesmo, tá? Antes que vocês falem, a plataforma filha da puta. Não, foi a Ingrid. Eles queriam deixar com que os depósitos acontecessem a partir de 300 reais. Eu disse, não vai botar 300 reais, porque um cara que vai botar 300 reais e usar um bônus de 900%, ele não merece estar vivo. Ele não merece estar no mercado. Não merece. Ah, professora, mas tem gente que não tem dinheiro. Ótimo. Então, junte dinheiro, façam alguma coisa, porque mercado financeiro não caia nessas histórias que vocês escutam por aí. Dinheiro faz dinheiro. Não é para vocês irem colocar 60 reais e querer chegar em 10 mil, porque não vai acontecer. E se acontecer, tá? Se acontecer, vai ser uma vez na vida isolado. Não vai se repetir. Porque se repetisse, nós estaríamos todos nós na Forbes, tá? Como as pessoas mais ricas do mundo. Então, não existe essa conversinha de alavancagem de banca, de trader, que vou alavancar, que vou fazer 60 reais, 100 reais. Não dá. Isso é mercado financeiro. Se você quer ser tratado como um trader de verdade, você precisa entender que você precisa ter capital. Eu sei que todo mundo não tem. Então, o que eu fui buscar? Os bônus para vocês. Eu abri mão de benefícios meus individuais para trocar por benefícios. Então, eu não vou aceitar desta vez que seja utilizado os bônus, como eu utilizei bônus de 500%, eu deixei aberto, tem a gente depositando 60 reais, eu quero morrer quando alguém pega um bônus de 500% para depositar 60 reais. Junta, gente, trabalha, vai estudando, faça conta, entendeu? Faça gerenciamento, planeje. Não dá para depositar, não adianta, até porque se você deposita 60, 100, 60, 100, 60, 100, você vai ficar perdendo 60, 100, 60, 100, 60, 100, você vai perder o tempo inteiro. Você não tem proteção, você não consegue fazer um gerenciamento, você quer fazer um planejamento de valor excessivo, não funciona. Então, aprenda primeiro, enquanto você está aprendendo, passe um ano juntando um capital, em vez de depositar 60 reais por mês, passa um ano juntando ali para chegar em 1.000 e fazer uma coisa legal, mas passa esse um ano juntando e estudando para quando você depositar aqueles 1.000, você conseguir fazer daquilo a sua mudada, sua virada de vida dentro do mercado. Essa história de que vou botar um valor, que opções binárias é para botar um dinheiro pequeno e ir para covar, não acontece, porque senão todos os traders que dão aula, assim como eu, estaríamos na Forbes hoje, como uma das pessoas mais ricas do Brasil. Tá? E tem a Forbes Mundial também. Então, nós não estamos lá, vocês não acharam um trader, não tem um trader na Forbes do Brasil. Então, não existe milagre. Eu não vou falar sobre milagre aqui. Não existe milagre, não existe robô milagroso, não existe bônus milagroso, não existe plataforma milagrosa, mentor milagroso, isso não existe. E eu volto a repetir, não existe. Sem conhecimento, o mínimo de entendimento, estava conversando um pouco antes de entrar na live com vocês aqui, com a Daí também no privado. Se não tiver o mínimo de conhecimento, não adianta, tá? Nenhum tipo de automação, de qualquer coisa que for fazer. É necessário entender um mínimo disso. E o principal fator é que nossa ferramenta, vamos lá. Alguém tem noção aqui de quanto que um Uber ganha por mês? Eu acho que em 5 mil, né, Ingrid? Uns 5 mil? 5 mil? Eu acho Fala que aí, ó. livre tira 150, eu acho, por dia, 200. Depende da cidade também, né? A cidade Vamos que lá, uns faz. 5 mil. Qual é o preço da ferramenta desse cara para ele tirar 5 mil por mês? Ah, ele come o carro todo, né? Pneu, E amortecedor, o vai carro, desgastando, né? porque ele precisa ter um carro, e a Uber exige um ano do carro. Então, é no mínimo 40, 50 mil um carro, para o cara ter Uber. Então, qualquer tipo de profissão que você vai ter, você tem o mínimo de investimento possível.
Ok? O mínimo. Entenderam? Sim, sim. Então não adianta dizer que a gente tem alguma informação, alguma coisa, e que vai funcionar. Se não tiver um mínimo de investimento em conhecimento, porque o cara para ser Uber, ele teve que tirar uma carteira de motorista. Ele pagou para isso, fez uma escolinha e depois teve que comprar ferramenta de trabalho, tá? Toda e qualquer profissão funciona assim. Uma mulher, para fazer um remendo que ela custa lá 20, 30 reais para pregar uns botão, ela teve que comprar a máquina, fazer o curso costureiro ou aprender sozinha, tanto faz, e ter a máquina dela de costura, a linha, o botão e assim sucessivamente. Então, não pense que o mercado financeiro é milagre, porque não é. E aproveite os cavalos brancos que passam, porque um bônus de 900% de graça, como está sendo entregue aqui, eu acho um absurdo disso. Então, não foi a plataforma, foi a Ingrid Reiser que pediu que o mínimo de depósito para o bônus de 900% seja R$ 1.500. Então, quem depositar menos de 1.500 não vai usar o bônus de 900. E por que eu quis o bônus de 1.500? Para usar esse bônus. Porque quando você bota os 1.500 mais 900%, você vai chegar a 15 mil de banca. E quando você fizer esse depósito, junto com o bônus, você vai ganhar automação, o robô 100% automatizado, vai ter a chance de estar comigo em lives diárias, lá dentro do grupo do Telegram, onde pode tirar dúvida, perguntar sobre instalação e etc, etc do robô. E vamos ter também lá dentro, tá? Da nossa possibilidade, umas bancas que nós vamos liberar R$ 3.000, possivelmente por semana, vou confirmar, tá? E em seguida a gente vai seguindo os projetos, vocês vão poder estar utilizando aí o robô. Então foi um pedido meu, não foi da plataforma. E mesmo assim, 1.500 para mim é muito pouco para uma pessoa usar um bônus de 900, tá? Se você deposita hoje 3.000 dentro da plataforma, você consegue começar as brincadeiras cada vez melhor, principalmente na parte dos individuais. Você vai para 30 mil. 4.000 você vai para 40, 10.000 você vai para 100 e assim sucessivamente, tá? Então, qual é o desejo que a gente fala hoje? Lembra da primeira aula do gerenciamento que a gente disse, pô, eu queria ter uma banca de 100 mil, estão lembrados? Porque uma banca de 100 mil, depois, eu posso gerar um depósito, eu não preciso mais ficar, depósito não, perdão, eu posso gerar, manter essa banca, e 30% por mês está ótimo, porque é 30 mil. 10% por mês está ótimo, porque seria 10 mil, ok? Ok? E assim a gente vai seguindo esses objetivos, tá? De estar conseguindo colocar aí essas contas para rodar e pensando dessa maneira que nós estamos falando aqui agora, ok? Desta forma, nós conseguimos chegar no objetivo já direto do nosso gerenciamento, né? Ou apenas utilizar um mês desse gerenciamento, ok? Como isso? Professor, eu não tenho como botar 10 mil para chegar, e foi por isso que eu não exigi um valor maior ainda. Eu não tenho como botar 10 mil para chegar lá nos 100 mil, que é o meu objetivo de banca, porque quando eu chegar nesse objetivo, eu não vou precisar mais fazer uma movimentação e me arriscar no mercado. Estou com 100 mil de banca agora, destravado, é meu esse denário, ok? É meu, tá no bolso. O que eu vou fazer com ele agora? Agora eu vou fazer 10% ao dia das minhas operações. E o que isso significa? 10% ao dia das minhas operações? R$ 10.000 por mês. E sabe o que isso significa mediante ou o robô, ou até mesmo o manual que vocês estão aprendendo aqui? Uma entrada por dia
uma entrada por dia com 11 a 12 galhos. Alguém consegue perder? Aqui, não vou nem falar ganhar, estou perguntando se alguém consegue perder. Acho que é impossível, viu? Como não? O que a gente já aprendeu, né? Não tem Com a como, tática. nem se você quiser perder, você vai dar conta. Entenderam? Entenderam? Muito bom, muito bom. Sim. Então pense nessa possibilidade que nós estamos falando. Sim. Vamos pensando nessas possibilidades de como utilizar isso da melhor forma possível. Porque eu não sei quando nós teremos outra oportunidade dessa aqui de novo. E outra coisa, pensem também comigo sobre a ideia de vocês não perderem o bônus vitalício. Eu ainda não coloquei no grupo. Vou colocar essa live no YouTube. Vou jogar no grupo com essa mesma explicação que vocês estão tendo. Então, eu estou dando a chance de vocês colocarem primeiro, porque nós temos o quê? 100 bônus, são vitalícios até 31 de dezembro. Você vai poder usar esses bônus várias vezes, entenderam? Quem pegar do 100, tá, para baixo, não vai conseguir utilizar o bônus mais de uma vez. Só vamos usar uma única vez, tá? Então, como vocês são meus alunos, estão em projetos, estão ali, me acompanham, como tem os meninos aí, 7, 5, 6, 4, outros que tá todo dia aí comigo, ouvindo nas ladainhas aí. Então, vocês agora, estou dando a oportunidade para vocês fazerem primeiro e ter esse bônus vitalício até 31 de dezembro. Vocês vão poder utilizar esse bônus. Ok? Ok, tô cheio de dúvidas. Pode começar a pergunta. Eu não entendi. Você disse que apenas uma jogada por dia vai fazer a movimentação que a gente precisa, mas qual que seria esse valor? Eu disse que quando você chegar no seu objetivo de banca, qual é o teu objetivo de banca? Quero ter 100 mil de banca, entendeu? Entendi. Ficou mudo ou foi só eu? Não, estou falando 2 mil de banca, então você entendeu. Ah, tá, entendi. Então você vai ter que ter os 2 mil de banca. Quando você chegar lá, nesses 2 mil de banca, os 100 mil de banca, você vai fazer 100 bônus, sem nada, seus 10%, 10 mil por mês. Isso vai melhorar a vida de todo mundo aqui. Faz diferença na vida das pessoas que estão aqui. Agora, Com 10% de R$60, R$100, muda a vida de alguém? Ingrid, você está falando 10% ao mês ou 10% ao dia, Ingrid? Eu estou falando ao mês. Em cima de 100 mil, pode ser ao mês. Uma única entrada no mês, só isso? Uma entrada por dia para fazer. Você vai pegar 10%, dividir por 30. 10 por 30 dá 0,33 ao dia. Você vai entrar com uma entrada de 0,4% ao dia. Entendeu? Entendi. Você vai entrar com 0,4% ao dia. Vamos lá, vamos fazer conta para ficar claro. Se eu tenho hoje, para fazer 10% no mês, lá, eu estou colocando 10% porque 10% agora faz diferença para vocês com uma banca de 100 mil. Entendeu? Sim, com certeza faz. Entenderam? Então, o que você tem que fazer? Você pegou aqui, se eu tenho R$1.000, vamos lá, começar lá, o depósito mínimo, 60. O que é 10% de 60? R$6 por mês. Alguém vai querer? Não. Não. Agora, 10% de 1.000, não é 100? Sim. Não é isso? Correto. Pois é. Vamos colocar de 10 mil. Não é 1.000, 10%? Sim. E de 100 mil? 10 mil. 10 mil. Não começa a fazer diferença? Só que tudo é 10%. Entendi.
Entenderam agora? Entendi. Mas, e essa movimentação de 100 mil é altíssima, né? Qual que é o valor? Nossa, Deus, é muito alto, né? Você está com uma banca Deixa eu te explicar de novo. Vamos lá, gente. Eu estou dizendo 100 mil, Marcondes, entenda. Com a banca Sim. desbloqueada. Você vai terminar a sua movimentação com Ah, 100 mil de sim. banca já sem desbloqueio. Ok? Só que para isso, você precisa pensar o que você tem que fazer. O que seria o ideal para isso? Se você deposita vamos colocar R$ 2.000 hoje, mais os 900%, você vai para uma banca que você nunca teria, que seria de 20 mil. Certo. Eu nunca depositaria 20 mil. Eu Nunca. não tenho como depositar 20 mil. Vocês não têm dinheiro sobrando. Por isso que eu estou tentando explicar de uma forma bem clara para vocês aproveitarem o máximo possível desses bônus. Uhum. Então, você vai lá, depositei 2 mil, eu vou para 20, meu amigo. Eu vou para 20 mil. Com bônus de 500, a gente ia para vamos 12. lá, 12. Entendeu? Se eu deposito aqui, tá? 5 mil mais os 900%, eu vou para 50 mil de banca. Aí, sabe o que isso significa? Que eu vou operar 25 dias ali das minhas operações. Agora eu já estou dando dica de como desbloquear, inclusive utilizando as nossas automações mediante a catalogação que nós fizemos. Então, lembrado que a gente tem uma estratégia lá no robô que dá 8.640 entradas e a gente normalmente perderia entre 6 a 8 operações apenas, que é o quadrante. Sim. Ok. E a gente também viu na catalogação que são 30 dias para acontecer 6. Então, vocês concordam comigo que sempre vai dar um espaço de, no mínimo, 2, 3 dias para cada falha dessa estratégia acontecer? Sim. Então, eu posso pegar o meu gráfico e vou avaliar qual foi o par de moeda que aconteceu o loss da minha estratégia hoje. Porque se aconteceu hoje, ela só vai acontecer quando? Daqui 2, 3 dias. Então, eu vou olhando o gráfico de 20, 24 horas e procurando qual foi o par que ela falhou. Porque a gente tem mais de 200 par de moeda, não é isso? Peguei o par, vamos lá aqui dar uma olhada na Velox, tá? Peguei o par de moeda, avaliei ali qual foi o que aconteceu hoje ou o que aconteceu há menos tempo. Essa estratégia, 24 horas o robô ligado, ela leva até 18 dias ela já ficou sem tomar uma ré. 18 dias sem tomar uma ré. Então, se você, em alguns pares, se vocês conseguem fazer o mínimo, que está lá, as catalogações, está na live de vocês, no grupo de vocês, tá? Tá lá. Vai assistir às aulas, porque vale a pena. Então, eu venho aqui, olha a quantidade de pares de moeda que eu tenho. Eu falei 200, né? 400 de cada aqui, mas vamos colocar 145 porque eles se repetem. Blitz, você vai achar os mesmos pares de binário das operações que está em binário digital, na maioria das suas vezes. Entendeu? Ok? Então, você vai pegar aqui, vou abrir ali um par de moeda, vou clicar aqui para ver o que está mais lucrativo pela Blitz. Vou pegar aqui uma que eu gosto de avaliar, deixa eu ver aqui, digital, vou pegar aqui GBP-USD. Dentro do par da GBP-USD, eu vou dar uma avaliada e vou ver quanto tempo tem lá do quadrante. Quem não sabe o que é quadrante ainda, vai lá assistir a aula na sequência dessas aqui que está no YouTube. É a minha estratégia mais antiga, eu falo dela há 10 anos, não é possível. Ninguém ainda não sabe o que é. Mas é aquela que fica 5 velhinhas dentro do quadrante, a gente pega as 3 últimas, avalia menor e entra. Então, você vai pegar o gráfico e vai olhar qual foi a que deu os 10 galhos ali, a situação mais simples possível e qual foi que foi a mais longe. Então, aconteceu na GBP-USD, aqui até agora não aconteceu, porque demora muito, tá? Ah, por exemplo, aconteceu aqui agora na GBP-USD. Então, eu vou pegar o meu robozinho, vou botar ele para operar o quadrante na GBP-USD, porque eu sei que pelo menos 24 horas vai ficar aí sem dar outra sequência, porque ele não dá sequências de uma vez, rapidamente. Né? Não, são 8.640 entradas para 6, 7, 8 lois da estratégia quando ela acontece. Então, ela não vai dar. O que eu preciso
gerenciar aqui, tá? Eu só preciso entender que se eu tenho 50 mil, se eu fizer 3% ao dia de 50 mil reais, tá? Eu vou fazer R$ 1.500 por dia. Sem ser sobre juro composto. Em 25 dias, eu vou ter mais R$ 37.500 aqui. Sobre juro composto, tá? O que seria isso? Eu vou fazer aqui 3%. Amanhã, quando eu voltar para operar, eu vou fazer mais 3% em cima dos 51 mil, ok? E o que era 1.500 agora é o quê? 1.545, ok? Então, eu vou fazendo isso daqui. Ao terminar isso aqui, eu vou ter uma meta. Se eu estou colocando 3% em cima de uma banca de 50 mil, é 1.500 em média. 3%, tá? É o que eu estou dizendo para vocês aqui. 3%. Quando eu falo de 3%, é aproximadamente 8, 9 entradas aí com o gerenciamento que a gente tem. O robô faz em menos de 1 hora. Mas eu quero colocar o meu robô para operar com mais tempo. Então, eu vou avaliar o gráfico, posso fazer 5%, posso fazer 10% tranquilamente. Vai depender do meu gerenciamento e do meu planejamento. Eu quero chegar, eu, Ingrid, tá? Colocaria de depósito lá na minha corretora 5 mil, tá? Mais os meus 900%, eu iria para 50 mil. Eu operaria sobre juro composto aqui entre 4% a 5%, porque eu chegaria aos meus 25 dias do desbloqueio do bônus, ok? Com uma média aí de 120, 130 mil reais, ok? Ou até uma média de, vou colocar 130 mil. Não vou fazer a conta aqui não, vocês têm a tabelinha de como colocar lá o juro composto. Alguém consegue ver para mim aí? Consegue aí, Anderson? Anderson Vilela. Olhar para mim na plataforma? 50 mil, na plataforma não, na planilha. 50 mil vezes 4% ao dia em 25 dias, quanto eu teria de banca? Tô abrindo aqui, ó. Tô abrindo Sobre aqui juro agora. composto. Se estiver pronto e puder espelhar aí, você me avisa, tá? Por favor. Tá. O que a gente faz? Cheguei em 130 mil de banca. Meu objetivo não é terminar com 100 mil de banca? Não é isso? Sim. Porque aí eu vou poder trabalhar 10% só ao mês, 20%, pegar 20 mil todo dia, todo mês, está excelente, não vou me expor, né? Então, eu vou pegar aqui, eu vou ignorar esse umzinho aqui, né? E vou trabalhar somente os 30 mil, porque eu quero preservar os meus 100 mil. Mas, professora, você botou lá 100 mil, 5 mil, foi para 45 mil. Presta atenção. O rollover, que é o movimento que eu tenho que fazer para sacar esse dinheiro, é 4 milhões e 50. Aí a gente assusta, né? Não é isso? Demais. É besta. Agora vamos lá. Peguei esse dinheiro, 4 milhões. Já bati 130 mil. Desses 4 milhões, eu devo ter movimentado aí uma banca de 50 mil. Minhas entradas não é de 2, de 3, igual vocês estão acostumados, né? Eu vou estar entrando com o quê? Eu vou estar entrando já com a entrada de 50, 100 reais inicial, com o loss. Então, a minha movimentação nesses 25 dias vai estar alta, mas eu vou calcular como se ela não tivesse alta. Como se eu tivesse que bater os 4 milhões de movimentação, ok? Usando apenas os 30 mil reais que me restou, certo? Qual a informação que a gente tem sobre a automação que nós temos hoje? Ela não dá 50%. Tá em condições aqui. Tá. 50% das entradas, elas não são de primeira? Sim. 90% das entradas não são de primeira, segunda e até terceira? Sim. Então, ok. Me sobrou 30 mil. Vamos fazer um teste agora. Eu preciso bater 4 milhões, tá? Me sobrou 30 mil. O que eu vou fazer? Eu vou pegar só 10 mil aqui, tá? Dos meus 30 para eu poder ter 3 chances. O que eu vou fazer? Eu vou dividir esse valor em 3 galhos, tá? Em 3 galhos, sobre juro composto.
Então, eu vou começar minha primeira entrada com 13%. Também está lá já nas aulas que eu dei para vocês do gerenciamento. Vocês não levaram a sério, ficaram só querendo clicar e agora vai fazer falta. Ainda mais com esses 900% aí de bônus. O que a gente faz? Peguei lá R$ 1.500, R$ 1.300 é minha primeira entrada. Minha segunda entrada seria 2.600, correto? E a minha última entrada seria a diferença aí, o restante dos 10.000 que sobrou, que seria aí 6.100 para bater minha entrada. E eu vou colocar o meu robô para fazer apenas 3 galhos. Porém, em cima dos 10.000, como eu estou entrando com 13%, vocês concordam comigo que eu ganho em torno de 10% da minha banca a cada entrada? Sim. Da banca que eu separei, dos 10.000, tá, gente? 10%. Desses 10% que eu separei, vocês concordam que sobre juro composto eu precisaria apenas de 6 entradas para dobrar os meus 10.000? Sobre Dobrar? juro composto, tá? Então, eu vou entrar lá com os 10.000. Vamos dar uma olhada aqui na GBP-USD, se eu consigo dar 6 entradas para trás sem perder os meus 10. Vamos lá. Aqui eu ganho de primeira, com a estratégia do quadrante. Aqui eu ganho de segunda, aqui também. Então, eu vou contar, tá, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os meus 10.000 virou mais 10? Virou 20 aqui? Sim. Virou 20. Então, beleza. Consegui dar 6 entradas sem perder. Vamos fazer uma conta, tá? Calcular. Esses 10.000 virou 20, então se eu tinha 130, agora eu tenho 140. Né? Dos 30 que eu tinha, eu tenho 40. Então, passei a ter mais 3 chances. Eu vou parar a minha operação agora, tá? E vou reiniciar o robô para ele utilizar novamente só os 10. Porque se vocês deixarem eles ligado direto, ele vai usar os 10 de lucro mais os 10 que você colocou para perda, tá? Então, bati a meta, eu preciso reiniciar. Eu sempre vou ligar o robô colocando lá para ele parar ou com 10 de lucro ou com 10 de perda, nesse caso, ok? Ele bateu o ganho e parou. Nesse momento, eu vou pegar os 10.000 e vou dividir em média de 3 entradas para saber qual é o ticket médio da minha entrada, tá? Dessas 6 entradas. Vou pegar 10.000, vou dividir por 3, multiplicando, também nunca quero dividir. Ô, Ingrid, zoião. Fala dos alunos, é mais zoião que os alunos. 10.000 dividido por 3, a meu ticket médio de entrada, porque, por exemplo, o que seria isso? Aqui, por exemplo, ó, eu ganhei de primeira, mas aqui eu ganhei de segunda, tá? Aqui eu ganhei de terceira, então eu movimentei os 10.000 aqui. Então, eu somo os 10.000, divido por 3 para saber a média de entrada que eu estou fazendo de movimentação. É isso aqui. Quantas entradas por dia nós temos do quadrante? Eu já entendi que 3.333 é a média de entrada. Agora, o quadrante, ele acontece 12 quadrantes por hora, correto? Porque são 60 segundos, ele acontece a cada 5 minutos. Então, são 12 por hora. Em 24 horas, ele tem 288. Eu vou multiplicar vezes os 3.333 para entender, em 24 horas, quanto de movimentação ele vai fazer por dia. Quanto que ele vai fazer por dia de movimentação? 958.904. Em apenas um dia, 24 horas. Os 4 milhões de movimentação, ficou muito ou ficou pouco agora? Agora ficou mais real, né? Ficou possível, né? Isso eu estou dizendo para vocês terem a banca dos sonhos de vocês, que é aqueles 100 mil reais de banca para poder trabalhar pouco e se arriscar menos. Quanto maior o volume de banca, menor se arrisca. Porém, quando a gente tem um bônus, a gente precisa pensar um pouco mais, calcular um pouco mais para chegar numa estratégia. Então, ok, eu posso, inclusive, dobrar isso para 2 milhões de movimentação, porque eu não acabei de bater 20 mil.
porque eu ganhei 6 seguidas, então eu posso simplesmente usar os 20 mil para fazer as minhas entradas, e aí a minha movimentação vai para 2 milhões no dia seguinte, tá? Então, aqui dessa forma, em 4 dias, eu desbloqueio o meu bônus. Eu finalizo. Por isso eu disse, vamos operar até 25 dias para poder chegar no objetivo que a gente quer. E já deixar uma sobra com margem de segurança, sem pensar na movimentação, para que a gente utilize para destravar o bônus. Vamos ver aqui de novo quantos dias mais nós conseguiríamos, quantas vezes 6 entradas a gente conseguiria para bater mais 10 mil até perder. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 mil no bolso a mais. De 140 agora, 1.000, estamos com, de 130 estamos com 140. Vamos ver se a gente consegue mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha que beleza. Agora a gente tem mais 10 mil lá na banca. Já estamos com 150. Vamos ver se tem mais 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 10 mil. Esse gráfico está lindo. Vamos pegar outro, que aqui a gente está só ganhando. Vocês vão falar, pô, a professora analisando o gráfico para dar aula. E vocês tudo acham desculpa para continuar pobre. Alguém me fala um gráfico aí, para não dizer que fui eu que fiquei aqui escolhendo o melhor. Eu sou fã do NZD. NZD o quê? USD. NZD, USD. Tá para ser um que tem aqui. NZD não tá até não. Deixa eu ver se tem em binário. NZD, USD. Tem aqui, ó. Tá, vamos olhar. NZD, USD. Tá? Ó, aqui tomaria o primeiro, né? Vamos contar aqui. 1, aqui 2 seguidas. Tá? 10 mil já tinha ido embora aqui. Vamos aqui de novo. 1, 2, 3. Aqui outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuperou de 3, recuperamos uma, que tomamos lá, tá? Vamos de novo. 1, tomamos outra, agora estamos com 4. Não, de 3, recuperamos 1, agora estamos com 3, né? 3 ré. Vamos de novo. Mais 6 para poder buscar as 3 que a gente tomou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos tirar aqui menos 1. Estamos só com 2 ré, perda de 20. Vamos de novo. 1, 2. Aqui tomamos mais 1. 2, mais 1. Vamos com 3 de novo. Vamos buscar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diminui 1 de novo. Mais 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diminuiu mais 1. Estamos só com 10 mil de perda nesse gráfico. Vamos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora a gente está com os mesmos 130 mil, tá? 0 a 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora a gente já está com 140 mil, um positivo. 1, 2, 3, 3, tomamos uma. Estamos no 0 a 0. Na verdade, nós não estaríamos no 0 a 0 porque a gente não perdeu 10 mil completo, tá, gente? Quando você ganhou 3 aqui, você já estaria com uns 5 mil de banca, tá? Então, você não estaria no 0 a 0, estaria positiva, tá? Mas eu estou colocando no 0 a 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0 a 0 de novo. Aqui toma mais uma negativa. Vamos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0 a 0 de novo. 0 a 0 não significa 130 mil. Você estaria com uma média de uns 140 e poucos mil. Porque você não, quando perde ali, você vai perdendo. Você já ganhou 2, 3, tá? Então, você vai ganhar em cima daquelas que você já ganhou. Ok? Vamos seguir. 1, 2. Perdeu outra de novo. Agora está no menos 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0 a 0 de novo. 1, 2, 3, 4. 4. Perdemos, estamos no menos 1. Agora menos 2. Opa, esse gráfico está ótimo.
Menos 2 não. É menos 2. Esse gráfico aqui tá bom. Vai entrar no. Deu no 10º. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Volta para menos 1. 1, 2, 3. E aqui menos 1 de novo dá menos 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu 6 aqui. Estamos só com menos 1. Aqui deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos no 0 a 0 de novo. Entenderam que ele fica entre perdas e ganhos no 0 a 0 o tempo todo? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui tomou uma ré. Agora está com menos 1. Só que aqui a gente acertou 5 antes disso, né? Então estaria com quase mais 8 mil de lucro. Perdeu 10, então você ficaria com 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0 a 0 de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora você está uma dobra positiva. Teoricamente, de 130, estaria com 140 mil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora você está com mais um positivo. Estaria com mais 10 mil. Estaria com 150 mil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estaria aqui com mais uma por 160 mil, mas perderia 10 aqui. Então, vou manter as duas positivas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma positiva. 3 positivas. Nós estaríamos aí 12 horas de operação. Eu cheguei aqui, ó. São 9 horas de hoje a 9 horas da noite. Nós estaríamos com 3 positivas. O que isso significa? A cada 6, nós estaríamos com uma movimentação. Deu para entender que a gente, entre ganhos e perdas, com a movimentação de 3 galhos apenas, a gente consegue manter a banca e até ficar mais positivo? Todo mundo entendeu essa conta? Sim, sim. Ok. Então, a conta é simples, tá? Com 10 mil, tirando a média das entradas entre primeiro, segundo e terceiro galho. Então, vou dividir por 3. 3.336 vezes as 288 entradas de quadrante que ele dá no dia, em 24 horas, quanto que eu bato de movimentação? 960 mil. Isso é 20% da movimentação que eu tenho que bater em 30 dias. Por isso eu disse para vocês trabalharem 20, 25 dias e depois deixar os últimos 4 dias para que vocês façam para bater movimentação restante. Fez isso por 4 dias, bateu os 4 milhões. E se, que é bem possível, como eu estou mostrando aqui, isso aconteça e você consiga manter a sua banca, ou até aumentar, como a gente viu aqui até o momento, a gente está com 30 mil a mais dos 150, dos 130, nós estaríamos com 160 mais ou menos agora. Então, a gente poderia, no dia seguinte, estar mais tranquilo ainda. Não quero enrolar muito, professora. Agora que eu consegui ficar aí 30 mil positivo, eu vou botar 20 hoje para jogo. Então, eu vou colocar primeira, segunda e terceira entrada baseada em 20 mil, que seria a dobra da minha movimentação. Então, primeiro dia, fiz 960 mil, ok? No segundo dia, eu vou fazer o dobro disso, tá? Então, eu tenho mais 1.920, mais os 960 do dia anterior, eu já tenho 2.880.000 em movimentação em apenas 2 dias. 2 dias. No terceiro dia, se eu manter os meus 20, se meus resultados continuarem bons, com a parte lucrativa, eu já finalizo na metade do dia. Se eu fiquei positiva aqui, não perdi os 20 mil, repito o processo dos 20 mil, teria aqui mais 1.920, 1 milhão, não, seria? 1.920, eu estaria com 4 milhões e 800 em movimentação. 4 milhões é muito? Quando se tem dinheiro para trabalhar, não é. E quando se entende da estratégia do gerenciamento. Eu falei para vocês
que mais na frente vocês iam sentir falta da aula de gerenciamento, a aula chata que vocês colocam lá acelerado entre 1.5 e 2.0. Só vai conseguir usar essa ferramenta magnífica que é o robô, e que vocês ganharam também gratuitamente por 30 dias na Velox, e também o bônus de 900 na Velox, gratuitamente também, aquele que souber fazer conta. Então, pelo amor de Deus, não fique pensando pequeno, pensa na chance que vocês estão tendo agora na mão de conseguir ter aquela banca que vocês tanto queriam, mas com responsabilidade, gerenciamento, planejamento e olhando as estratégias ao quais vocês estão aprendendo aqui. Faça valer o preço da mentoria que vocês pagaram para estar aqui e faça valer o meu esforço para entregar para vocês, negociar para vocês. E outra coisa, não sou eu que estou entregando o robô gratuitamente, porque eu não estou nem louca de dar minhas coisas de graça para ninguém. É a plataforma. E outra coisa, é só 30 dias gratuito, tá? Depois, quem quiser manter o robô vai ter que pagar por ele. A plataforma só vai pagar uma vez o robô para vocês, tá? Depois, quem quiser manter o robô vai pagar. Não sou eu, ficando claro, que estou dando o robô para vocês. É a plataforma. No caso, sou eu, porque a plataforma, eu abri mão de alguns recebimentos para que eles pudessem investir nas possibilidades de vocês terem o bônus, terem o robô para eles pagarem isso. Então, eu abri mão, inclusive, do marketing, porque o robô paga lá, tá? O marketing paga isso, paga aquilo, paga tráfego, paga essas coisas que eu não uso. Mas eles pagam. Então, eu abri mão de tudo isso e aí pedi essas coisas aí para vocês, tá? O robô, gratuitamente, que é a plataforma que vai pagar a primeira mensalidade de vocês, e também o bônus de 900%. Lembrando, o bônus de 900% só é vitalício para aquele que depositar entre os 100 primeiros. Vai poder depositar até dia 31 de dezembro utilizando esse bônus, diversas vezes, tá? Depois das 100 vagas vitalícias, vocês só vão poder utilizar o bônus uma única vez. Uma única vez. Agora, vamos lá, pelo amor de Deus. Eu espero que todo mundo tenha 455 milhões de perguntas para mim, porque vocês podem ter a banca dos sonhos em apenas 30 dias. Então, por favor, diga para mim que vocês estão cheios de dúvida e esclareçam elas agora. O playout é do valor de quanto, mais ou menos, o playout dessa plataforma? Tem de 90, 89, 87, tudo no normal. Ela tem até de 90 na digital. Às vezes fica 90. Vamos lá, ninguém mais? Oi, Ingrid. Então, para me poder, no caso, se eu botar 5 mil e para 50 mil, um exemplo, eu tenho que fazer 4 milhões, é isso? Exatamente, do jeitinho que eu acabei de ensinar como fazer. É só botar a plataforma para rodar, olhando o par de moeda que deu a sequência, bota ali para fazer os galhozinhos bonitinhos. Chegou em 25 dias, pega 30 mil e põe ela para desbloquear em 4 dias. Nos primeiros 25 dias, não se preocupe com movimentação, preocupe em aumentar saldo. Anderson Vilela, coloca aí para mim na tabela aí, eu já tinha até me esquecido, para a gente brincar com a tabela aí, que eu estou sem ela aqui nesse gráfico, nesse computador. Entendi. Nos primeiros 25 dias você fala para a gente trabalhando devagar, e depois, nos últimos 5 dias, tirar isso? Isso, vocês vão para a movimentação. Aí vai pegar e fazer esse processo que eu acabei de ensinar, que é pegar e colocar para três galhos só e deixar ele ganhar e perder, e você vai bater 900 mil de movimentação por dia. Ainda vai tomar minha colocação mundial na plataforma. Vamos que vocês têm mais 13 minutos, porque o jogo do Palmeiras vai começar. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho uma muito importante. Ainda vou dizer mais. Se vocês não torcerem para o Palmeiras e o Palmeiras for desclassificado, eu não vou dar bônus para ninguém. Então já começa todo mundo já começar a cantar o hino do Palmeiras. Ó, antes de você perguntar, Marcones, desculpa te cortar. 4% ao dia, eu ainda fiz uma conta errada. Com 25 dias, não, fiz certinho. Ó, 4% vocês vão bater exatamente os 133 mil que a gente falou. Usou 30 mil para destravar o bônus em 3, 4 dias. E aí já tem o saque para fazer. A gente já vai atrás do dinheiro dos donos da plataforma, tá?
Coloca 3% para mim, ô Anderson, por favor, só para a gente ver. 3%, a gente chegaria aí nos 25 dias com os 100 mil. Então, teria que botar os 30 para jogo, sobraria 70, que não está nada ruim, porque vocês só investiram 5 mil, tá? Isso com o depósito de 5 mil inicial. Pode falar, Marcondes, desculpa te cortar. Nada, tranquilo. Então eu vou trabalhar 3% ao dia durante 25 dias. 4%. Depois eu boto para torar. Igual 4%. Você explicou. Depois você põe para torar os 30 mil, acima do 100. Entendi. Tá? Entendi. Vamos lá, Marcondes. Esse cálculo que você fez, teria opção de fazer com uma banca menos de entrada de 5 mil, por exemplo, entrada de 2 mil. Você acha que esse cálculo seu funcionaria com o cálculo? Funciona, do mesmo jeito. Você vai pegar 2 mil, você vai para 20 mil, bota lá 20 mil no saldo. Você botou 2 mil de banca, vai para 20 mil. Eita, 20 mil, aí você brincou. Isso, 20 mil. É 4%, Anderson. Aí a conta é simples, 18 mil vezes os 90 vezes, né? 1.600.000. Só que você vai chegar nos 25 dias, você está com 53 mil, certo? O que você vai botar para jogo? Aí. Você vai tirar 13. Entendeu? Ah, entendi. Aí o que você faz? Tira 13, finaliza o seu mês com 40 mil, certo? Se você tiver com bônus vitalício, né? Aí você já deposita lá os 5, os 10, já indo para 100 e o pau tora. Aí você vai ter em 2 meses a banca dos sonhos, sem precisar se arriscar. Caramba. Legal. Aí depois disso, quando eu falo, às vezes eu falo a banca de 900%, eu falo, os alunos não sentem a mesma emoção que eu, não é possível. Porque na minha cabeça eu falo, caraca, eu já dei a banca para todo mundo de 100 mil agora. Agora não tem mais erro. Agora o Marcondes vai entrar, vai fazer 0,5%, 15%, vai tirar 15 mil por mês, vai me mandar um iFood toda semana. É isso que eu penso, quando eu falei do banco de 900%. E vocês, eu falo assim, acho que os alunos não entendem. Por isso que eu achei tão importante dar essa aula aqui com tudo que a gente já aprendeu aqui na mentoria. Tá? Na aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, aula 6 e essa aula 7. Então, tá lá todos esses processos, a catalogação, a validação da estratégia, a validação do robô, a validação de tudo que a gente tem para fazer. Como usar, quantas entradas dá, 8.640, normalmente vamos colocar muito, 10 falha, então a gente precisa entrar depois da falha, porque sempre tem um espaço de dias entre uma falha e outra, já chegou a ficar 19 dias sem robô tomar nenhuma ré, nenhum loizinho, então a única coisa que precisa fazer é olhar qual par de moeda que teve o loss mais recente e botar o robô ligado lá, deixa o pau torar, no outro dia chega, olha o gráfico de novo, qual desses pares de moeda tivemos aí mais um loss, troca ele e vai indo até os seus 25 dias. Chegou nos 25 dias, tira aí um percentual, faz uma conta e bota o robô para trabalhar. Então, aqui no caso de 2 mil, Marcondes, você iria para 20 mil de banca, tá? E terminaria seus 25 dias aí com 55. Tira 13, e bota ele para trabalhar aí com 5 mil, com 3, pega 13 mil, divide aí por 3 tentativas, como a gente falou, seria 4.333. Então, você bota lá sua ré 4.333 e seu stop gain também, tá? Multiplica isso por 13%, é a sua primeira entrada, 564, bota lá o robô para fazer o galho e vai fazer suas coisas. Ganhou? Reinicia o robô para não ficar utilizando o dinheiro e preservar aquele que você já ganhou, tá? Essa Colocando parte eu tenho aí. dúvida. Tipo assim, se a gente travou ele em 4 stop loss, quando ele ganha esse dinheiro, ele soma nesse total? Seria isso? Se você colocar a mão única sem ser sobre o juro composto, sim. Por exemplo, você vai entrar com 563. Gráfico 87, você vai ganhar 489 em cima de 2.333, não é isso que eu falei? Peraí, vamos lá. Anderson, põe sua calculadora aí para mim, para a galera ir acompanhando, já que você está espelhando, vê se você consegue. Senão eu espelho daqui junto com você e eles, olha... Não, vai substituir. Calma lá, vamos lá. Por exemplo, você tirou os 13 mil, certo? Vamos colocar 12 mil. Você tirou 12 mil. Vou dividir isso por 3 bancas, então eu estou falando de 4 mil reais, correto? 4 mil. Se eu colocar vezes 13%,
ele vai entrar com 520, certo? A primeira mão. Então, o meu lucro, quando eu ganhar, vai ser 452, tanto na primeira, na segunda e na terceira. Na terceira, a gente ganha um pouco mais, ok? Ok, Ok, até aqui, Marcondes? tranquilo. Ok. Então, o que que acontece? Quando eu entro, deixa eu colocar aqui a calculadora. Quando eu entro, 4.052, eu não preciso, aí nesse caso eu precisaria de 8 entradas, vai dar 8, você vai ganhar 11 e pouco, vai dar quase 9 entradas, tá? Se você não pôr sobre juro composto. Quando eu entro aqui, vamos supor, 4 entradas, eu ganhei. Eu já não lucrei 1.808. Então, quando eu perder, eu não perdi os 4. Eu perdi quanto? 2.000 e pouco, entendeu? Porque eu já fiz 1.800 e pouco. Isso se eu perder na quarta, entendeu? Agora, vamos lá. 452, que é o meu lucro, tá? 452. Fiz lá 6 entradas, sem juro composto. Eu ganhei 2.700 e pouco. Quando eu perder, eu vou ter perdido só 1.200 e pouco, entende? Então, você vai estar lucrando, porque você ganhou um pouco antes de perder, 2, 3, 4, você não vai perder os 4, como eu estava fazendo ali. Eu sempre coloco para vocês o pior cenário, tá? Agora, se eu coloco sobre juro composto, seria ele entrar 13% da minha banca e usar uma entrada e 2 galhos, né? Então, é 1, 2, 3 entradas apenas. Eu vou colocar lá uma entrada e 2 galhos. Então, quando for programar no robô, tem que colocar 2 galhos, ok? Botei os 2 galhos. Quando eu fiz isso, o que que vai acontecer? Ele vai usar sobre juro composto. Então, eu botei 4.000, ele vai entrar a primeira com 4.000, e quando ele vai ganhar lá os 452. Agora, os 13% da entrada é em cima disso aqui. Então, ele vai entrar com valor a mais. Por isso que é com 6 entradas ele dobra. Ele vai entrar a próxima já com 579, tá? Então, ele vai pegar lá os 4.452 mais 578. Vou arredondar para... Vou deixar 78 mesmo. Então, a próxima banca agora que você tem é de 5.030. Então, ele vai entrar como? Com 13% dos 5.030. Então, a sua terceira entrada já é 600 e pouco. Por isso que com 6 entradas ele já dobra, entendeu? Sobre juro composto. Se eu não botar juro composto, colocar o valor fixo, aí já é outra história, Entendi. tá? Aí é gerenciamento, é número. Aí vai depender do que cada um quer. Vou olhar para o meu gráfico, ele está dando 6 toda hora. Eu normalmente gosto do juro composto. Deu 6 entradas, dobrou. Dobrou, o que que eu faço? Já entro lá, reinicio o meu robô para ele já preservar aqueles 4.000. Agora, em vez de ter 3 chances, como a gente dividiu os seus 12 para 3 chances, agora eu tenho 4 chances. Se ele fizer de novo, pau no gato. Agora eu tenho 5 chances. E aí eu vou bater na minha movimentação. Nesse caso, a sua entrada é de 4.000, então eu vou estar dividindo esses 4.000 para 3, para ter ideia do que eu vou fazer de movimentação. Bota aí para mim, Anderson. 1.133 é a sua média de entrada. Vou multiplicar isso vezes 2, 288. 288. 288. 288. 1.133. Perdão, 1.333 vezes. Essa é a minha média de entrada para 4.000. Agora eu dou 288 entradas por dia, então é vezes 288. Minha movimentação vai ser de 383 mil por dia, certo? Então, em cima desses 383 mil por dia, quando eu deposito aí 2.000, ganho 18, a minha movimentação vai para 18.000 vezes 90. Minha movimentação é 1.600.000, tá? Então, pegando 1.600.000, dividindo por 383 mil, eu preciso de 4 dias para destravar meu bônus. Continua a mesma coisa, só que agora você vai fazer, porque é proporcional à movimentação também. Então, vai funcionar. Tá? Até os R$ 1.500, que é o mínimo que vocês podem depositar, vai funcionar. Mas é importante que vocês pensem e idealizem no processo de vocês do objetivo final, tá? E também na possibilidade de ter esse bônus até 31 de dezembro. Eu vou rodar
a liberação desses bônus amanhã nos grupos iniciais de vocês e depois eu já vou liberar nos grupos grandes no YouTube, etc. Eu não falei aqui sobre os bônus ainda, porque essa live vai para o YouTube, né? Então, ela vai chegar no YouTube e se as pessoas verem os 100 bônus, vai para rapidão. Se eu vou publicar ela logo mais, e aí daqui a pouco já acabou. Então, tem gente que está acompanhando a mentoria de vocês têm a oportunidade de me perguntar, tirar dúvida no ao vivo, mas a live de vocês, a mentoria de vocês está no YouTube, tá? Então, vocês têm aí, eu não estou digitando sobre o bônus, não estou falando sobre o bônus, porém, tem uma coisa ruim e uma coisa boa ao mesmo tempo. Anderson, pode tirar aí para mim, por favor? Em relação ao bônus, tá? Quando abre a conta, ok? Ó, tá espelhando aí. Quando vocês abrirem a conta pelo link que eu vou disponibilizar, então eu também não vou disponibilizar o link ainda, mas vou disponibilizar já lá no grupo da promoção, onde vai sortear o iPhone 17 Pro Max, porque eu troquei da X-Option para a Velox, porque não tem como não registrar um bônus de 900%. Então, nós vamos lá no grupo da X-Option, que era da X-Option, agora é Velox, tá? Eu fechei com a Velox, decidi ficar com a Velox. Nós vamos colocar lá dentro do grupo o link de abertura de conta que eu ainda não divulguei. E aqui aparece assim a promoção, ó. Então, eu não tenho como filtrar e deixar com que as pessoas não vejam. Quando elas abrirem a conta, tá aqui o bônus de 900%, tá? Aqui o bônus de 500% também. Tem o de 500 também, tá? Então, vai estar aqui, o código está aqui. O de 900, se vocês abrirem agora, vocês vão ver que eu não liberei ainda para colocar aqui. Eu pedi a plataforma para segurar até amanhã, tá? Não está aqui ainda, o de 500 já está rodando, porque o de 500 vocês vão ter aí até 31 de dezembro, independente do momento que vocês colocarem, ok? Mas o de 900 eu não deixei colocar ainda, mas já tem o bônus, né? Quem é meu aluno não é difícil de entender qual é o bônus, né? Alguns já vai ter, inclusive, pelo momento que abriu a conta já vai aparecer. Mas quem é meu aluno já sabe, né? Tá aqui o bônus. Então, quem abrir as contas já vai estar com o bônus na plataforma afiliado a mim, tá? Já vai aparecer, ok? Então, fiquem espertos, porque não é só o código. Quando eu botar no YouTube, eu não tenho lá o link ainda linkado a mim, mas no grupo vai ter, salvo engano, no YouTube vai ter o link do grupo e também o link de abertura da conta. Por enquanto, eu vou pedir para não se tornar público até a hora que eu divulgar, para que vocês tenham a chance de ter esses bônus vitalícios. Não é possível que quem não está fazendo mentoria vai usufruir dessa possibilidade e quem pagou a mentoria não, né? Então, eu estou dando a chance de vocês aí fazerem primeiro. Então, vou liberar isso amanhã já para vocês, no período da manhã, mas no período da tarde em diante, já vai estar liberado para todo mundo, tá? E se o Palmeiras perder, eu não libero nada para ninguém. Então, começa a torcer. É todo mundo hoje gritando Palmeiras. Tem algum palmeirense aí? Eu. Ah, então vai torcer, Elton. Torça em Com dobro, viu? certeza, com certeza. Porque se eu amanhecer de mau humor amanhã, porque o Palmeiras perdeu, acabou tudo. Não tem sorteio de iPhone Pro Max, não tem sorteio de 3 mil de banca semanal, não tem bônus de 900, acabou o robô gratuito, quero todo mundo torcendo. Gente, eu vou parar a gravação para não ficar muito grande, para vocês poderem assistir essa aula 30 vezes, 40 vezes, pensar num